Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Miguel. Eu estou aqui para falar com você a respeito da prova de redação do Enem 2023. Veja bem, estamos há pouquíssimos dias. Tem pessoas que já estão tentando jogar a toalha, puxa, deixa para o ano que vem. Não, meu recado é para hoje, vamos para agora, faltam alguns dias. Sou professor de redação e quero colaborar com você, com a sua preparação. Se você acha que não dá tempo, é com você que eu quero dizer, tá? Dá tempo. Vamos aqui em microaulas, vou compartilhando no canal e vocês vão acompanhando, tirando dúvidas, coloquem no chat, à medida do possível eu vou respondendo e nós faremos um intensivão daqui até a prova do Enem. São alguns dias, mas alguns dias de bastante contato, de troca de informações, tirando dúvidas, tá bom? É só colocar aí nos comentários quais são as dúvidas para que eu possa ir esclarecendo com vocês, tá bom? Combinado? Sonho não dá para deixar para depois, não dá para perder essa oportunidade de já ser um aluno ingressante nas universidades públicas brasileiras em 2024, tá bom? Então, é com você. E o primeiro passo para falarmos de Enem, olha, tá um pouquinho claro, eu prometo que nas próximas aulas vou pegar um pincel preto, né? Esse tá um azul claro, mas era o que eu tinha aqui nesse momento, e eu não quero mais deixar para depois. Mas colocarei também aqui nas letrinhas aqui, devem estar aparecendo já na edição, tá? Primeira coisa importante, existe um documento intitulado A Redação do Enem, Cartilha do Participante. Você pode baixar, colocou a Redação do Enem ou Cartilha do Enem 2023, redação, vai aparecer no Google, nos buscadores. Baixe, faça o download, use algum tempinho. Aí no busão, pega lá no celular, vai lendo, no metrô, caminhando para lá e para cá, na academia, tá? Esse guia, ele é muito importante, porque muitas vezes nós vamos mal em provas por não ler adequadamente. Ler enunciados, tá bom? Ler enunciados implica também em ler orientações para a prova, para fazermos aí as atividades dentro da prova do Enem, seja em redação, seja em qualquer outra. Bom, mais especificamente, nesse primeiro momento, eu quero falar com vocês com o que está na página 4 deste guia. Na página 4, nós temos ali em um único parágrafo, a descrição daquilo que é necessário e quais são as regras básicas para a prova de redação do Enem. Vamos a elas então? Nesse enunciado rápido que nós temos ali, e que eu vou disponibilizar para vocês aqui também na tela, diz assim: a prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa. Texto em prosa. A rigor, o que é esse texto em prosa, pessoal? Texto em prosa é um texto que está escrito utilizando uma estrutura tradicional, com frases, parágrafos, organizações. Não se trata de texto em versos, tá? Versos, poesia, construção poética. A prosa, então, é o texto que nós utilizamos com a estrutura das frases e dos parágrafos, aquilo que vocês já estudaram em outras áreas, tá bom? Então, primeiro ponto, um texto em prosa. Terei aí alguns parágrafos e nós falaremos de estratégias de construção destes parágrafos para atender aquilo que pede a prova do Enem. Na sequência já diz, um texto em prosa do tipo dissertativo argumentativo. O que é um texto dissertativo? É aquele texto que vai discutir uma ideia, um conceito, trará argumentos, você fará a discussão desse assunto e trará nessa discussão as suas habilidades, as suas condições de enxergar ali formas de fazer uma interferência nesse contexto. E o que o avaliador quer saber de você? A sua capacidade de leitura, de compreensão de texto, mas também de leitura e de compreensão de mundo. E a sua capacidade de opinar a partir dos seus
argumentos, de uma construção lógica e de ser convincente, propositivo neste trabalho de argumentar, tá? Então, texto dissertativo argumentativo. Ok? Então, você vai utilizar de argumentos. E argumentos necessariamente se baseiam em dados, se baseiam em buscar evidências que comprove aquilo que você está falando. Então, este é já um primeiro movimento importante e que logo ali no comecinho já está trazendo e denotando. Diz ainda a respeito do tema, né? Nós sempre temos aquela dúvida, aquela questão a respeito do tema. Gente, deixa eu mostrar uma coisinha aqui. Olha, tá aqui, coçando no meu pé, querendo participar da nossa aula. Ô, Babi, você vai dar aula de redação? Vamos lá, ela vai aguentar aqui, que tá ameaçando chuva. E aí diz, tema de ordem social, científica, cultural ou política. Então, o tema. Ah, professor Luiz Miguel, tem? Como que eu faço para adivinhar o tema? Quais são as dicas? São questões de atualidade? São questões reflexivas? A rigor, sim, são questões que estão acontecendo no mundo, que nos envolvem e que nos impactam no dia a dia. Então, ok, sim, são questões dessa natureza. Devo ter preocupação de adivinhar qual é o tema? Devo ter preocupações em fazer redação treinando para esse tema? Não. Nós precisamos compreender o processo de construção textual. E aí não importa qual seja o tema. Como um estudante, como um cidadão antenado no mundo que nos envolve, nós poderemos desenvolver qualquer que seja o tema. Mas volto a dizer, de ordem social, científica, cultural ou política. Em suma, elementos que envolvem o nosso dia a dia, a nossa vida e que impactam na sociedade em que vivemos. Bem, e aí ainda diz assim, os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem ser desenvolvidas durante os anos de escolaridade. Então não adianta aquela loucura de última hora, agora vou ver sobre isso, sobre aquilo. Agora é confiar no trabalho que você desenvolveu, é compreender os elementos essenciais dessa estrutura de texto. Poxa, professor, mas eu tive sim uma formação mais ou menos, não foi... Para com isso. Primeiro, foi a formação que deu, foi o que foi possível, não foi? Tá bom, o que tá para trás, o que tá para trás a gente não muda, a gente compreende e transforma o futuro a partir da nossa ação agora. Então a nossa ação agora é preparar. Ok, já falamos da importância de leitura da proposta de texto, né? Lê material, lê enunciado, lê proposta de texto. É um texto em prosa, um texto dissertativo argumentativo com um tema que vai envolver questões do nosso dia a dia e questões relativas àquilo que já possivelmente discutimos em algum momento da nossa formação. Bom, na sequência, diz assim, nessa redação, você deverá defender um ponto de vista. Você deverá. Então, não está dizendo poderá. Então, você deverá defender um ponto de vista. Ou seja, o que é esse ponto de vista? Esse ponto de vista é a sua tese, tá? É a ideia que você defende, baseado e sustentado pelos seus argumentos. Então, eu vou defender aqui esse ponto de vista. Os argumentos são esses que demonstram que o meu ponto de vista está coerente, está adequado. Então,
Ah, posso contar uma historinha? Ai, que bonito, criativo, o tic-tac, não sei o que, tantas histórias assim que a gente escuta de redação. Não, é zero, é fora, não pode, tá? Você tem que trazer um ponto de vista e fazer a sua defesa, tá? E ainda diz assim, uma opinião a respeito do tema proposto. Agora, cuidado com aquelas coisinhas. Na minha opinião, eu penso que vamos tratar uma linguagem mais objetiva. Traz o assunto de forma afirmativa e vai mostrando com os dados que aquela ideia que você defende, sem ficar toda hora retomando, na minha opinião, eu acho que, tá? Não, nós vamos falar um pouquinho disso em outros momentos aqui dos nossos encontros, tá bom? E aí diz, apoiado em argumentos consistentes, estruturados com coerência e coesão. Ou seja, quando nós falamos em coerência, nós estamos dizendo respeito ao conteúdo, às ideias, tá? Coerência diz respeito a conteúdos. Ideias, elementos conceituais, abstratos, argumentos. Quando nós falamos em coesão, eu estou falando em estrutura de texto. Estrutura de texto, ou seja, uso da língua. Aqui, então, a coesão, que nós também falaremos com mais detalhes em outro momento específico, só de coesão, tá? Diz respeito aos mecanismos da linguagem, que garante que o seu parágrafo esteja, ok, bem organizadinho, que este parágrafo também esteja ali fazendo uma relação de continuidade de assuntos anteriores, um fechamento adequado. E esse conjunto, essas ideias que são organizadas, concatenadas, elas dizem respeito, então, à coerência da construção desse texto, a coerência dos argumentos com relação ao ponto de vista. Beleza? Então aqui, já estamos na metade do caminho, já caminhando quase para o final dessa nossa primeira microaula aqui. Bom, na sequência diz assim, e aí com isso, claro, formando uma unidade textual. A unidade textual é aquele bloco, aquele conjunto, é a nossa página de texto. Seu texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Ou seja, eu devo utilizar a norma padrão, também chamado de norma culta, que obedece às regras gramaticais, que tem ali um rigor. Isso não quer dizer usar palavras, cheio de palavras complicadas que eu nem sei direito o seu significado. Não use palavra que você não sabe o significado. Você pode estar falando uma grande besteira e nem está se tocando disso, né? Então, palavras conhecidas, mas dentro da formalidade da língua portuguesa. Outro elemento, você também deverá elaborar uma proposta de intervenção social. Vou até virar aqui para ficar bem no começo, Proposta de intervenção social. Na parte conclusiva do seu texto, é muito importante você trazer uma sugestão de ação, de interferência na sociedade do mundo, no que diz respeito àquela temática. Então, é aquela conclusão que nós, a partir de todos aqueles argumentos, reafirmamos a nossa tese e colocamos uma propositura do que é possível ser feito para que aquela situação seja, então, resolvida, seja aí, de alguma forma, vamos dizer assim, equalizada, né? Então, intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto. E, por último, esta proposta deve respeitar os direitos humanos, tá? Direitos humanos é aquilo que nos permite viver em sociedade, entre pessoas, respeitando as pessoas, respeitando também o mundo à nossa volta, porque respeitar a natureza, a ecologia, o equilíbrio, os animais, os demais seres vivos, é respeitar a vida no planeta como um todo, é preservar
este espaço que nós vivemos. Então, estes são os elementos centrais que nós temos. Isso está lá na página 4 do Guia da Redação. E, de uma forma muito geral, temos uma esqueminha lá que ainda mostra. Então, portanto, em síntese, nós temos um tema. Esse tema exige de nós um ponto de vista, que, por sua vez, deve estar sustentado por argumentos. E, por fim, estes argumentos vão trabalhar para a reafirmação do ponto de vista, né? E, por fim, ter uma proposta de intervenção. Proposta de intervenção social. Intervenção social, tá? Então, estes são os elementos centrais. Essa é a nossa primeira microaula aqui, tá bom? Compartilhe com seus colegas, se inscrevam aí no canal, coloquem as suas perguntas. À medida do possível eu vou respondendo e vou colocando os vídeos aqui no canal, né? O tempo é muito curto, não dá para assumir o compromisso contigo, o número de pessoas que vê é muito grande, de pegar a sua redação, de corrigir, de mandar, mas enfim, vamos compartilhar. Se você ainda está inseguro, acha, não sei, fiz inscrição, mas não vou fazer. Gente, muita gente deixa de fazer o Enem de bobeira e deixa para depois a oportunidade de realização do seu sonho na entrada de uma universidade. E que certamente será o passaporte para a realização de todos os outros sonhos da vida, aquilo que a gente deseja, que parece que está tão longe, mas que com a ajuda da escola sempre chega e chega mais rápido e de forma mais magnífica do que a gente imagina. Gente, estudar sempre vale a pena. Compartilhe, manda para os seus colegas, manda para o seu grupo de estudo, para os seus conhecidos aí o link desta microaula, e nós teremos outras aqui também durante estes dias que antecedem o Enem 2023. Grande abraço e até a próxima aula.